Pessoal, aqui eu quero chamar a atenção para uma dica. Vocês estão vendo que eu já fiz aqui a primeira camada do rostinho do coelhinho. Eu vou fazer agora outra camada daqui para cá, tá? Para vocês verem a diferença, a importância de se aplicar, de ter paciência, camadas sobre camadas. E isso você consegue facilmente quando você usa lápis macios, como esse daqui, da Tris Vibe, ou da linha Super Soft da Faber-Castell. E também eu já consegui com a linha da Giotto e a linha da Lyra Grove. Essas três marcas aqui, eu já consegui fazer várias camadas. Exige um pouco mais de paciência, de treino, de trabalho, principalmente quando você vai usar esses aqui que são mais sequinhos. Eles não são tão macios como o da linha Tris Vibe e linha da Faber-Castell Super Soft. Mas vale a pena. E eu vou mostrar agora para vocês, tá bom? Eu estou usando esses dois para fazer esse coelhinho. Então, como eu estava falando, aqui foi a primeira camada. Vocês podem ver que é uma camada mais fininha, mais clara. Tem uns espaços assim, em branquinho, meio branco, o papel aparecendo por baixo do pigmento do lápis. Ainda aparece, vocês podem ver pontos brancos aqui, a gente pode ver. Isso é quando eu não aplico direito as camadas de lápis de cor sobre papel. Então eu vou traçar uma linha imaginária aqui, mais ou menos, e vou fazer desse lado e vou deixar vocês observar por alguns minutos a diferença e depois eu já vou vir cobrindo tudo. Vamos lá? Eu estou aplicando, ó. Continuo aplicando aqui a camada. Olha, gente, já dá para vocês verem uma diferença aonde eu estou aplicando mais camadas do lápis de cor. Até aqui na aplicação da camada sobre camada, eu percebo que ainda fica alguns pontos com o branco do papel aparecendo por baixo. Então, aqui está o que eu estou tentando mostrar para vocês, a diferença de camadas sobre camadas e quando você só faz uma camada, só um colorido, só um preenchimento, o que muitos professores nos explicam como o colorido infantil, né? Como criança, que às vezes só pinta ali uma camadinha, passa só uma passagem de lápis. E aí fica assim, fica esse colorido apagado, sem vida no final, quando você, pra gente que já percebe, que tá procurando fazer um colorido mais artístico, né? Mais vibrante, a gente percebe a diferença, tá bom, pessoal? Podem me mandar mensagem que conforme eu puder e for vendo, eu vou respondendo com o maior carinho qualquer dúvida ou pergunta que vocês quiserem saber e que eu vou buscar responder. Vamos em frente agora, colorindo esse nosso coelhinho que eu estou fazendo aqui. Estou gostando muito de fazer esse coelhinho. Claro que nada impede, se eu quiser dar mais suavidade, deixar assim, quando você quiser fazer um colorido mais suave, eu vou mostrar isso depois, não pondo tanta camada, como é possível, deixar assim mais suave, menos preenchido, mas algo assim bonito, né? Um trabalho bonito.
Agora vamos lá aos detalhes. Aqui agora eu vou usar o Giotto, que eu falei para vocês. E eu vou na direção que a Kanoko colocou os pelinhos.
pessoal, vocês viram todo o processo aqui do coelhinho, né? Agora eu vou finalizar essa patinha dentro dessa xícara que eu acabei colorindo por causa para fazer fundo aqui para o coelhinho. Eu vou começar com a patinha, depois vou fazer a flor e aqui nessa xícara eu ainda vou dar uns ajustes, tá bom? Vou fazer aqui o fundo, vocês vão acompanhando tudo porque vai ficar uma fofura, tanto quanto ficou esse coelhinho. Vamos lá? Então, pessoal, deixa eu dar uma dica aqui para vocês. Vocês podem perceber tanto aqui na parte do rostinho dela, da carinha, como do corpo. Primeiro, eu tô vindo com um tom mais claro, que são os pontos onde eu quero luz, né? Então, eu preencho com tom mais claro, sem chegar muito perto dos pontos onde eu vou fazer sombra, para não saturar muito o colorido. Por mais macio que seja este lápis, e eu estou usando o Prismacolor, mas vocês podem usar as marcas que vocês tiverem para fazer esse colorido, tá? Porque, como eu disse, todo colorido é uma sugestão, depois a criatividade é de vocês, com o material que vocês tiverem. E aqui eu acabei de ver mais uma pétala da flor, vamos tá fazendo. Então, assim, eu venho mais pro meio. Da minha experiência, do que eu descobri, do que eu fui entendendo dos coloridos, cada um vai descobrindo o seu jeito, qual a melhor forma de você estar fazendo as técnicas para alcançar um resultado satisfatório, lindo, que você goste. Mesmo que dê errado, os aprendizados são para a gente aprender. Então, a minha maneira, o que eu descobri para mim, que eu achei muito mais fácil, é primeiro fazer os pontos de luz. E agora, com este mais escuro, é um amarelo cor de sol, tá? Cor do pôr do sol seria a tradução desse Prismacolor 942. Eu dou esse nome, aqui tá em nome francês. Um ocre amarelo, mas pegando outras referências seria amarelo sol. E agora com ele eu vou fazer que nem aqui, vou vir nos pontos onde eu quero sombra. Vocês vão acompanhando aí tudo. Nos pontos que eu quero sombra, eu coloco um pouquinho mais de pressão na minha mão, porque como é um lápis que é bastante encerado, tem bastante cera, às vezes com o outro por baixo ele quer saturar um pouco, mas ele é bem fácil de trabalhar, o Prismacolor, por isso que é um dos preferidos de muitos coloristas, até profissionais. E aqui eu vou já deixando o espaço de luz e preenchendo onde eu vou querer sombra. Aqui, por exemplo, vai vir a sombra da xicrinha, né? E, inclusive, esses detalhes a gente precisa prestar atenção. Ela está dentro de uma xícara. Pelo natural, pelo lógico, vai fazer sombra onde a xicrinha está. Então aqui eu já estou fazendo meio que marcando, porque eu ainda vou vir com mais uma cor mais escura. Vocês viram ali em cima como foi feito.
Aqui também já deixei marcado sem avançar. Se eu percebo que eu avancei muito, eu venho com esse creme, amarelo creme. Seria um bege. E aqui eu vou vou abrir um pouquinho mais o tom, o ponto de luz. E venho novamente com mais escuro, marcando aqui. Agora aqui, ó, esse ponto aqui. Não tem muito segredo e tudo, como eu falo, prática para chegar a esse resultado que eu tô chegando hoje e descobrindo o meu jeito de tornar mais fácil, mais prática a aplicação das técnicas de colorir para alcançar o resultado que eu quero é este. Eu venho primeiro com pontos de luz, procurando não avançar muito aonde eu vou fazer sombra, vou vir com os pontos de sombra e alcançar aquele degradê tão sonhado por todos, né? Aquela transição suave, sem marcar muito como se fossem degraus. Aqui ainda ficou marcado, mas eu tô deixando de propósito, porque depois eu vou vir com esse daqui, depois que eu trabalhar com o lápis, esse chocolate marrom, de forma bem suave, como eu fiz aqui primeiro, depois aonde eu queria sombra, eu fui colocando um pouquinho mais de pressão. Agora vamos fazer a mesma coisa aqui. Eu venho fazendo isso aqui, ó, que nem eu fiz aqui, para depois fazer esse movimento como se fossem a penugenzinha dela. E aqui vamos estar fazendo a mesma coisa, onde a Canoco já deixou marcado, aonde são penugenzinhas, as penas do patinho, né? Aqui embaixo eu já venho de forma circular, também isso precisa ser observado. Qual vai ser o movimento que você vai estar fazendo para fazer as sombras no teu colorido? Aqui eu tenho formas arredondadas, então movimento para acompanhar aqui o formato da xícara, no formato acompanhando o corpinho da patinha, o reflexo de sombra que vai ter na patinha. Aqui da flor também vai ter sombra. Tudo isso vocês têm que fazer um estudo primeiro, né? Onde é sombra, onde é luz, essa flor. Aqui um pedaço do lacinho dela também vai fazer outra sombra sobre o corpinho dela. E eu vou marcando, deixando marcado, mas sem muita pressão. Eu só vou arrastando o lápis e trabalhando camadas. Que eu já falei aqui no colorido do coelhinho, eu dei uma explicação. Então, aqui já fiz, ó, já deixei um ponto de luz. Agora eu vou continuar aqui, porque aqui também vai ter todo pontos de sombra do lacinho sobre o corpinho da patinha. E o meu movimento aqui, eu vou fazer circular, que fica muito mais suave, né? Muito mais tranquilo. Sem apertar agora, só arrastando e trabalhando camada sobre camada de forma bem suave, que eu também não quero que fique muito escuro. Então vamos trabalhando aqui. Tem alguns lápis que inclusive vão se tornando os preferidos da gente, né? Eu, por exemplo, gosto muito desse tom chocolate aqui da Prismacolor. Ele me entrega tanto os pontos que eu quero uma sombra mais suave, como os pontos que eu quero uma sombra mais escura, mais média. Quando eu quero mais escura, eu uso esse daqui, o marrom escuro, ó, Dark Brown, da Prismacolor. Isso da coleção Prismacolor, tá? Gosto muito também desse daqui, que é o amarelo ocre, 942. São cores assim que eu gosto bastante de usar.
quando eu vou trabalhar esses tons do que eu tô querendo, né? Do que eu tô pensando. Aqui eu vou contornar a flor. Já marquei aqui meus pontos de sombra, deixando espaço de luz. E agora eu vou vir com o meu creme e vou deixar um pouquinho mais fina essa ponta. Porque a ponta fininha vai me ajudar a não arrastar muito onde eu quero deixar a sombra. Só para fazer uma transição, uma fusão de uma cor para outra, arrastando, para não ficar aquele degrau que eu falei para vocês, e também não apagar muito do que eu já alcancei aqui, do que eu já consegui da sombra, sem precisar. Porque o que eu já coloquei embaixo, que foi esse daqui, já sustenta aqui, já mantém o degradê de uma forma suave. E agora eu vou vir um pouquinho com esse daqui, só para deixar mais um degradê mais harmonioso, sem ficar aquela marcação de degrau onde começa uma cor e termina outra. E eu vim de uma forma assim bem suave, sem apertar muito. E agora veio com esse daqui de novo no meio, mais um pouquinho deste, só no fundo agora, só aqui onde tá a linha. Aqui eu posso vir um pouquinho mais, que o bico dela tá fazendo sombra aqui. Então eu venho de forma suave aqui, ó, mais um pouquinho. Então é isso, pessoal. Espero que essas dicas possam ajudar vocês nos seus processos. Por favor, me marquem, que eu gostaria muito de ver vocês, o colorido de vocês. As dúvidas que vocês têm, pode me mandar no direct, que conforme eu for vendo, eu vou respondendo com maior carinho, ok? E assim, depois que eu concluir todo o colorido, eu dou uma olhada geral se não precisa de mais nenhum reajuste. Aqui eu tô achando que precisa fundir melhor, para não ficar essa coisa marcada, muito marcada. Mas eu acho que já tá bom aí, senão a gente vai perder o efeito e vai acabar apagando aqui. Prontinho. Agora aqui também a mesma coisa. Eu passo um tom amarelo, esse amarelo creme, eu vou chamar assim, amarelo creme, bege ou bege, só para apagar as linhas que estão muito assim, dando a impressão de degrau. Agora aqui, eu vou começar com esse aqui, arrastando, ó, um amarelo cor de sol. Eu venho onde ficou o final da sombra, fazendo uma transição aqui, apagando o degrau. E agora eu venho com esse mais clarinho, dando aqui, ó, vocês viram que ficou marcado? Agora eu venho com esse mais claro, aonde termina aqui a marcação que tá marcado, ó, e eu vou fundindo, fazendo a transição de uma cor para outra, para não ficar degrauzinhos. Alguma coisa ainda vai ficar, porque é uma sombra, sombra é sombra, vai aparecer, né? E aqui agora eu vou fazer que nem aqui, suavemente, sem apertar o lápis, que ela marcou aqui como se fosse as penugenzinhas da patinha. Eu vou fazer aqui de forma bem suave mesmo. Aqui vou fazer só um risco com esse marrom mais escuro,
para definir um pouquinho mais são, se você pegar bem, vamos continuar. Aqui eu tive uma inspiração de fazer um detalhezinho nesse olhinho dela para ficar bem mais charmosa. Então aqui tem esse sinalzinho, nós vamos fazer como se fosse uma leve sombrinha aqui, banha o olhinho dela. Prontinho, tem até cílios para ela, ficou bem fofa, né? Agora vamos fazer o bico dessa lindona e eu vou começar com esse amarelo canário, as partes onde eu quero sombra. E agora eu vou vir com esse amarelo ocre. Aqui eu vou vir tudinho por cima, onde eu quero sombra. Aqui, deixando só um ponto aqui de luz. Aquela mesma regrinha que eu falei lá embaixo, tá? Vamos observando aí. Aqui é sombra, ó. Então eu coloco um pouquinho mais de pressão aqui. Passo um creme para apagar a marcação, para não ficar aquele degrau, né? Onde começa uma cor e termina a outra. E vou ver um pouquinho com esse laranja espanhol, fala aqui. Vou ver um pouquinho com esse daqui, deixa eu ver se vai dar certo. Já deu, né? Ainda ficou claro, vou vir com um pouco mais escuro. Acho que agora sim. Um laranja por cima para dar aquele tom do bico de patinho mesmo. Esse aqui também é o meu braço direito, esses tons. Agora eu vou vir com um marrom mais escuro. Sem apertar, só arrastando. Aqui onde vai ser sombra. Aqui. Aqui eu vou bem de leve aqui. Sem pressão. Olha aí, gente, o efeito. Maravilhoso. Eu tô usando uma referência. Eu vou até mostrar para vocês a minha referência. E esta aqui, pessoal, é a minha referência que eu usei
para colorir essa patinha. Aqui ela está em outros tons, mais para marrom, mas seguindo essa referência eu fui fazendo aqui a patinha. Espero que vocês estejam gostando. Logo mais nós vamos estar fazendo o laço, essa flor, ok? Fiquem com a gente, não esqueçam de curtir, compartilhar e comentar. Pessoal, finalizamos esta ilustração da patinha na xícara.
E agora já tem aqui o coelhinho, já finalizamos a patinha. Agora eu vou fazer o fundo. Esse fundo eu vou estar usando o giz pastel seco da Faber-Castell. Estes são os materiais que eu vou estar usando, que eu estou mostrando, e vocês vão acompanhando todo o processo. Vou usar esta régua de círculos, que eu uso muito para fazer fundo desfocado. Vou usar este pratinho de louça, e aqui eu só borrifei a água, tá? Que eu vou usar. Não precisa ser aquela água de torneira, que se você usar água de torneira pode causar rasgo aqui, molhar muito esse papel, que ele não é, embora dê para trabalhar aquarela, não é próprio para aquarela, né? Então, só borrifo, e vocês já vão saber por que só borrifo um pouquinho de água para fazer o fundo aqui desfocado com giz pastel seco, técnica úmida se chama, tá bom? Vamos lá então, e eu vou começar usando o tom verde folha, esse verde folha aqui. A aplicação do giz vai ser de modo assim bem aleatório, tá? Em alguns pontos. Depois eu vou pôr um pouco aqui, outro pouco aqui. Deem uma boa carregada assim no algodão e coloque um pouquinho de pressão na mão. Para não gastar muito algodão, depois que eu usei um lado, eu viro o algodão assim, ó, tá? E eu vou pegar um pouco de rosa pink, que eu vou estar usando agora. Tá aqui, ó, esse rosa aqui. Bom, já peguei. Agora eu vou estar passando aqui em alguns pontos, fazendo um pouco mais de pressão. Aqui também, ó, entrando um pouco aqui no verde. É para ser um fundo assim bem alegre, né? Bem colorido. Vou tirar um pouquinho do excesso do giz pastel seco e vou vir de novo, passando em alguns pontos. Vou repetir de novo esse verde, mais um pouquinho aqui, aqui. E vou fazer entre eles um pouquinho de tom azul, mas só um pouquinho, tanto é que eu não vou precisar muito de muito algodão, tá? Aqui, ó, aqui também, e inclusive aqui. Pronto. Giz pastel, geralmente ele fica com essa suavidade. Pronto. Apliquei aqui o giz pastel seco. Conforme eu for finalizando as ilustrações que eu vou fazer a seguir, eu vou ir fazendo o fundo. Agora eu venho com a minha reguinha de bolinhas. Vou pegar de novo um algodão um pouquinho maior, vou arredondar aqui na minha mão, vou só umedecer aqui nessa água que eu borrifei. Só tô umedecendo e ó, tá vendo? Depois, ó, aqui. No amarelo não vai aparecer muito não. Aqui no azul, eu vou fazer entre o azul e o amarelo. Estão vendo que eles vai ficando umas manchinhas marcadas. Agora eu vou fazer aqui também. Aí vai ficando essas manchinhas no próprio giz. Pronto, agora vamos fazer aqui de novo também, cor de rosa. Deixa eu pegar outro algodão, vou fazer agora no tom azul. E eu vou voltar agora com o giz, com o algodão que tem já pigmento do giz pastel seco. Vou retomar, após eu passar já o outro, olha. Tá vendo? Então, aqui, ó, começa a sair aqui um algodão que eu já tenho, já sujo de pigmento azul. Vou fazer aqui.
vamos fazer um aqui. E ele é para ficar assim, manchadinho mesmo, viu, pessoal? Para ficar desse jeito. Agora, fazer aqui nesse amarelo. Se precisar, você pode passar um pouco do giz pastel seco no algodão úmido, para ele melhor fixar. Entende? Passei um pouquinho, ó, aqui, porque o amarelo é muito clarinho, né? Ficou muito clarinho, olha. Aí já deu, continua não aparecendo muito bem, mas tá bom. Deixa eu ver onde mais. O verde, né? Vamos fazer o verde, só que eu já vou pegar um círculo um pouquinho menor. Deixa eu pegar aqui. Eu vou usar de novo o algodão que tá com pigmento verde, só que eu vou passar um pouquinho aqui no giz pastel, vou molhar e agora eu vou vir aqui, ó, molhar ele e fazer isso aqui. Vai ficando essas manchinhas. Vamos fazer uma aqui agora. Pegar mais um pouco, ó. É para ficar manchadinho mesmo. Se quiser mais forte, pôr mais forte, tá? Aí para você alcançar mais forte, ficar mais vibrante, quiser fazer em outra tonalidade, você só tem que colocar mais giz pastel seco, entende? Que nem agora aqui, ó. Dá uma molhadinha, uma leve molhadinha nesse borrifo. E aqui eu venho fazendo, ó. Só para ver manchinha. Se eu quiser ainda dar uma esfumada, eu posso dar uma esfumada em cada uma. Então, assim, vai aí da inspiração de cada um. Então é isso, pessoal. Vocês estão vendo que esse colorido está trazendo muitas técnicas, né? Muitas aplicações, muita variedade de coloridos, né? Já usamos caneta branca, já usamos caneta dourada, como vocês vão ver aqui na hora que eu fiz o coelhinho, eu já fiz essas rosinhas e já apliquei caneta dourada. Aplicamos aqui tons dourados aqui no coelhinho, na xícara, e já começamos a fazer o fundo. Esse fundo eu vou dar seguimento aqui, tá bom? Provavelmente vai variar a cor por causa das tonalidades que eu vou estar usando nas ilustrações seguintes que eu vou estar fazendo aqui, só para vocês terem uma ideia. Conforme a tonalidade da ilustração, eu vou estar fazendo a tonalidade do fundo, desse mesmo jeito, desfocado com a técnica úmida, tá bom, gente? Um grande beijo no coração e Deus os abençoe.